Brasil passa pelo México e avança às semifinais da Copa das Confederações. A Itália leva susto, mas vence o Japão e também se aproxima da vaga. Mesmo levando 10 gols da Espanha, o Tahiti saiu ovacionado do Maracanã. O Uruguai vence a Nigéria e também se aproxima das semifinais da Copa. E os protestos continuam por todo o Brasil. Na edição de hoje, uma análise completa da segunda rodada e a prévia da terceira. O nosso time deixa você, a partir de agora, na cara do gol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um Na Cara do Gol. Hoje com uma análise completa da segunda rodada da Copa das Confederações e também já fazendo uma prévia da terceira sobre os jogos que ainda vão acontecer nessa semana. Eu conto aqui do meu lado com o Diego Melo, Andrei Toribio, Giovanni Sanfilippo. Nosso timaço vai analisar a segunda rodada a partir de agora nesse bloco. Então, mas quero saber antes o destaque de cada um de vocês para esse Na Cara do Gol de hoje. E aí, Diego, você destaque de hoje? Gramados da Copa das Confederações, mais especialmente Fonte Nova e Mané Garrincha. Os estados dos gramados estavam muito ruins. Na Fonte Nova, a seleção brasileira teve que deixar de treinar para preservar o gramado. E no Mané Garrincha, o Filipão deu uma declaração falando que o campo do Corpo de Bombeiros estava melhor. Isso. Pois é, gramados polêmicos, o Brasil tem que dar um exemplo nessa Copa das Confederações. Pensando em 2014, Andrei Toribio, seu destaque de hoje? Então, o meu destaque é para o jogo da Itália com o Japão, que foi até agora o melhor jogo da Copa das Confederações. A Itália começou o jogo muito morno, né? O Japão veio com uma proposta diferente, né, do jogo do Brasil, em vez de marcar em cima, partiu para cima, não teve medo da Itália. Bem, enfim, foi um jogaço. Quem assistiu o jogo não perdeu nada, quem pagou o ingresso podia pagar 2 vezes porque foi um partidaço. E queria lembrar a média de gols, né, dessa Copa das Federações, que já dá acima de 6 gols por jogo. Então temos uma média de mais de 6 gols por jogo. Então é incrível nessa média. Fico muito feliz porque na Copa do Mundo, na última, criticavam muito que os jogos estavam terminando de 0 a 0 e muitos empates, poucos gols. E nessa Copa das Federações está saindo gol todo jogo. Todo jogo está saindo gol. Todo jogo as pessoas podem gritar gol mais de uma vez. Então essa média de 6 gols por jogo é fantástica. Eu estou impressionado. Eu queria destacar isso para ser o destaque da semana. Olha, não é só o Tahiti que é culpado por essa alta média de gols, não. O Japão também. O Japão também tomou 7 gols em 2 jogos. Então, o Japão também está sendo culpado por essa alta média de gols. Exatamente. Giovanni Sanfilippo, seu destaque de hoje? Meu destaque vai para a situação aí da Copa das Confederações e da Copa do Mundo do ano que vem aqui no Brasil. A gente já sabe que a Copa das Confederações está garantida até o final, agora que só faltam uma rodada e a fase final, mas a FIFA já colocou em alerta a questão da Copa do Mundo, que teve a Inglaterra e os Estados Unidos se candidatando para receber a Copa em caráter emergencial e pode ser aí que a gente não tenha a Copa do Mundo no Brasil. Pois é, tudo isso hoje também, além da segunda e terceira rodada aqui na Cara do Gol, que começa agora. Já falando do jogo do Brasil, a seleção bateu o México, sua segunda vitória, bateu o México por 2 a 0, gols do Neymar e do Jô de novo, né, entrando, muita estrela, tá com estrela aberta no Jô, entrou no primeiro jogo, fez o gol no finalzinho, no segundo a mesma coisa. Diego, o Jô já dá para ser considerado titular já? Não, eu acho que o Fred para mim é titular, mesmo com a lesão na costela, ele é titular, ele sabe se posicionar dentro da área. Ele já deu uma declaração falando, pra que eu vou correr numa bola que eu não vou conseguir chegar? Eu tenho que correr na bola que eu vou fazer o gol. Isso o Fred, vamos combinar, ele sabe fazer muito bem, né? Mas nem na bola que tem como fazer o gol, ele tá indo muito, né? O jogo tem mais movimentação dentro de campo, né, isso, André? Eu queria lembrar que o Fred veio dessa lesão da costela, né? Era até cogitado que ele não jogasse contra a Inglaterra e contra a França para se recuperar a lesão. Vem jogando sacrifício, né? Exatamente, até agora é um sacrifício. E o Fred nesse último jogo não teve nenhuma oportunidade, né? Você não viu uma oportunidade para o Fred. E o Jô, nos 5 minutos que ele teve em campo, pá, gol do Jô, né? Bola no pé do Jô para fazer o gol. Então eu acho que o Fred está sendo um pouco injustiçado, porque ele joga já com essa lesão e com a defesa, digamos, no mesmo ritmo que ele. O Jô já chega com a defesa cansada. Então, mas eu queria lembrar que o Jô é artilheiro da Copa do Brasil, na competição, junto com o Neymar. Os dois são artilheiros do Brasil e o Jô está fazendo bem o trabalho dele de reserva. Chegou ali em cima da hora, um pouco de desconfiança, já acabou com a desconfiança. O Jô está botando para
O Júlio tá fazendo para não dizer outro verbo. Agora, Giovanni, falando mais do aspecto coletivo da seleção brasileira, foi uma atuação depois daquela contra o Japão, foi para convencer essa contra o México realmente? Olha, o Brasil entrou com uma outra postura contra o México, né? Contra o Japão, a gente viu o Brasil ali, mais ou menos, talvez meio ansioso por causa da estreia, meio nervoso. E contra o México, talvez até por causa dessa euforia com o Brasil, esse patriotismo que tá atacando todo mundo aí nesses últimos dias. O Brasil entrou assim com muita garra, eram os jogadores pedindo ajuda da torcida, e todo mundo muito disposto a dar o sangue mesmo pela seleção. A galera jogou junto com o Castelão, de verdade. Cantou o hino, né? O hino não tocou inteiro na fila. A torcida cantou o hino até o final. Exemplo de patriotismo, realmente. Assim, tem que manter essa postura para os próximos jogos. Agora tem a Itália, o adversário mais perigoso do grupo, e aí já vai ter meio que um contrassenso, porque os dois já estão classificados, não tem que arriscar. Então, bom, a gente quer ver o Brasil jogando assim também nos outros jogos. Mas, Giovanni, e depois do gol, o Brasil deu aquela recuada, o México atacou, você não sentiu? É verdade, mas aí acho que também foi o próprio México querendo não ser eliminado da competição, né? Porque com a derrota agora o México já está fora, e aí era o México precisando fazer a parte dele. O México atacou bastante pelas laterais, mostrou um pouco da fragilidade da nossa defesa ali. Pois é. Principalmente do lado esquerdo do Marcelo. Exatamente. E já vamos esquentar também o Brasil e Itália, vamos movimentar esse jogo da terceira rodada da Copa das Confederações, mas... Só queria lembrar do golaço do Neymar, hein? Que golaço, a jogada do Neymar, viu? Tem que golaço e a jogada do segundo gol. Verdade. Neymar, finalmente, mostrou que veio pra seleção. À tarde do jogo, ele deu uma declaração no Facebook, botou lá na página dele, falando que ia entrar inspirado pelas manifestações que estão acontecendo. Mas quem sabe então, a Copa do Neymar aí, quem sabe fica a esperança para o torcedor brasileiro. Mas se a gente falou, vamos falar agora da Itália também, se a gente falou que o Brasil levou um sufoco do México assim rapidamente naquele jogo, mesmo sem levar o gol, o que dizer da Itália contra o Japão? O sufoco que a Itália passou, mesmo para vencer os japoneses por 4-3, olha, sofreu uma beça no jogo, né, pessoal? É verdade, ninguém esperava, né? Tanto que nossos palpites aqui foram todos derrubados contra a Itália. Vocês são mau palpite, vocês três são bons. Eu queria lembrar que eu acertei meu palpite. Eu falei que ia ser 2-1 para o Uruguai, com o Forlan se consagrando. Perguntaram, 2 gols do Forlan? Não, 1 gol do Forlan. Pode ver o vídeo antigo, pode ver o vídeo antigo, você vai ver que eu falei isso aí. Tá gravado, eu ganhei o bolão aqui da galera. Mas no bolão do Japão e Itália, os três foram palpites. Eu não quis palpitar, por isso eu sabia que ia dar uma zebra, eu sabia que o Japão ia pra cima, não quis ficar na minha. Mas olha, atuação surpreendente do Japão. Mas se nós não esperávamos, o Japão não esperava. Na entrevista depois do jogo do Brasil, o Japão declarou que jogou muito abaixo da expectativa, do que eles podem ser capazes. Então, respeitaram o Brasil demais, né? No jogo, né? Agora contra a Itália, jogaram que, teoricamente... E também tem aquela mística do Brasil, né? O pessoal lá de fora ainda tem muito medo de jogar contra o Brasil, com certeza salvar os japoneses. Um respeito assim exacerbado até, né? Com certeza. Até quando o Brasil jogar em casa também, mas aí a Itália no final das contas jogou aquele jogo lá, a Itália de 2006, né? O suficiente para segurar o resultado. A narração, não lembro de quem foi, pelo Sport TV, assim que foi feito o quarto gol da Itália, o gol da vitória, né, o narrador agora infelizmente não recorda, Luiz Carlos Júnior, então falou que era a Itália pragmática, e foi exatamente isso que a gente viu, né, a Itália chegando lá e fazendo o dever de casa, marcando os gols. Queria lembrar do jogo, né, os gols de cada equipe, foi 1 gol de pênalti para o Japão, 1 gol de chute da área do Japão, para a defesa, e 1 gol de bola parada do Japão. Da Itália foi 1 gol de pênalti da Itália, 1 gol de bola parada da Itália, 1 gol de falha de defesa do Japão, da Itália, e 1 gol de equipe de camisa, né? Um time que tem a tradição. Por mais que o Japão tenha jogado muito melhor do que a Itália, o Japão acabou com o jogo, mereceu a vitória. A tradição da Itália, a camisa da Itália pesou no final, e o dedo do técnico também. E vocês acharam pênalti, né? Nenhum dos dois também foi pênalti. Principalmente o pênalti da Itália. Pra mim, já tinha falado do jogador a bola. Ele não queria tocar com a mão na bola. E tinha batido na perna dele, já tinha desviado a trajetória, né? Ele não tinha como tirar a mão do lance na jogada. Bateu na perna dele, sobrou, tocou no braço. Pra mim não foi pênalti. Eu acho que ele se sentiu culpado porque marcou o pênalti no começo. Talvez no vez alguém falou, não foi pênalti. Ele marcou outro pênalti pra compensar. Mas errou o juiz aí pra ir na opinião dos dois lances. Não foi pênalti nem pro Japão nem pra Itália. Pois é, mas além de Brasil e Itália, quem também venceu pela segunda vez? Lembrando, Brasil e Itália já classificados para as semifinais da Copa das Confederações. No caso de empate, o Brasil passa primeiro. Exatamente. Já a gente vai movimentar esse jogo Brasil e Itália que fecha
um dos jogos que fecham o grupo A, mas no grupo B quem também venceu 2 vezes já foi a Espanha. A Fúria bateu o Tahiti, olha, a gente também foi maior de palpite, a Espanha ficou muito acima do que a gente esperava. Passou os olímpicos. Mas o curioso desse jogo foi que o torcedor carioca vaiava a Espanha, aplaudia e muito o Tahiti e gritava até olé quando o Tahiti trocava passes assim, quando tentava trocar passes, né? Foi uma festa mesmo esse jogo lá da Espanha com o Tahiti. O brasileiro, claro, ia torcer pro Tahiti porque fazia parte da festa, né? Já sabia que a Espanha ia ganhar, já sabia que a Espanha ia golear, a gente não sabia realmente o resultado final que ia ser da partida, quantos gols que a Espanha ia fazer, mas já estava claro que ia ser um passeio, ainda mais a Espanha com o time reserva, não queria nem ver como é que ia ser se estivesse com todas as estrelas em campo. Mas aí foi bom por isso, né? Que tem essa pessoal levando no bom humor a participação do Tahiti. A relação do Carioca, né, com o Tahiti foi bem Tava 8-0 para a Espanha e o pessoal puxou o grito de vamos virar Tahiti. O próprio time do Tahiti tá com muito espírito esportivo, né? Se fosse ver num campeonato brasileiro, por exemplo, o time ganhando de 8-0, já teria gente desistindo do jogo, entrando com violência. Até o último segundo de jogo, até quando pôde, a equipe do Tahiti estava indo para cima e querendo fazer gol, né? É claro que isso também seria com uma vitória para eles, mas outra coisa que eu queria destacar... Eu queria lembrar que o único momento de aplauso do time da Espanha foi quando o Torres foi ajudar o goleiro do Tahiti, que sofreu um frangaço. Furou a bola, deixou no pé do... Vários espanhóis foram lá consolar o goleiro, em vários gols assim, não... O goleiro foi o personagem da partida. Foram 10 gols, uns 6 frangos do goleiro. Eu acho que então se frangasse só a metade, né, dava talvez uma goleada menos expressiva, né? Eu acho legal também ressaltar essa entrega, esse gesto de entregar colares, né, do time do Tahiti aos adversários, uma atitude simpática do time tahitiano. Mas olha só, uma coisa que eu queria lembrar, tiveram umas saídas de bola da equipe do Tahiti muito boas. Eu fiquei surpreendido e acho que o meu time, que é Flamengo, algumas vezes não fez saída de bola boa. Já entregou aqui. Não pode falar isso não. Não, eu falo. Sempre tem uma entregada aqui de clubismo, ó. Os 3 aqui estamos isentos até agora. Claro. Não, mas não tem nenhum problema com isso não. E olha só, saída do Tahiti, muita saída de jogo que a equipe do Flamengo não conseguiu fazer esse ano. Não é só o Flamengo não, hein? Tem mais time aí que a gente pode entregar no Brasileirão que tá fazendo feio, que o Tahiti tá... Se treinar esse time do Tahiti tem... O meu não, o meu sabe. Ah, certo. Eu recebi um e-mail dizendo que o time reserva da Espanha, se jogasse contra o Brasil na final, iria massacrar o Brasil. Que os reservas da Espanha são melhores que o time titular do Brasil. Então eu fiz uma comparação do time que jogou contra o Tahiti e da seleção brasileira. Então, vamos começar pelo gol. Se da Espanha, o Reina. E se do Brasil, o Júlio César. Júlio César. Júlio César, não é? Com certeza. Eu acho que na fase... Só olhar o time que ele joga, né? Um joga no Liverpool, outro joga no Queen's Park Rangers. Então eu acho que... E pelo que ele... Não é pelo que ele foi, é pelo que ele é. Então eu acho que hoje o Reina está melhor do que o Júlio César. Mas eu perdi aqui na eleição, né? Perdeu. Pra mim até Jefferson e Cavalieri são melhores do que o Reina. O Jefferson, eu vou de Jefferson, mas Cavalieri já fico meio... Bem, na dúvida. Lateral direito. os laterais, os dois. O Aspilicueta e... Quem é o outro? Daniel Alves. É o Moreal. Os dois. Não tem comparação. Daniel Alves e o Marcelo são muito melhores do que ele, 1000 vezes melhores do que os dois laterais da reserva da Espanha, então não tem comparação nesse quesito. Na zaga, Thiago Silva ou Raul Abiori? Thiago Silva, né? Eu tô achando essa comparação meio furada. Quem te mandou Thiago Silva? Acho que não foi uma boa ideia. Então aqui, Thiago Silva está ganhando, Davi Silva ou... Davi Luiz ou Sérgio Ramos? Vou estar no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Javier Martínez ou então o Gustavo? O técnico do Bayern respondeu. Que beleza. Não, Martínez realmente... Eu acho que o técnico do Bayern respondeu essa resposta, né? Já botou o ano inteiro o Gustavo na reserva. Vamos lá. Davi Silva ou então o Oscar? Pra você de casa, Davi Silva ou Oscar, né? Davi Silva ou Oscar? No bom português. Pode ser Silva. Eu acho que o Silva está mais maduro que o Oscar. Com certeza. Vamos lá. Então, o Cazorla ou o Paulinho? Eu fico com o Paulinho. São de jogos diferentes. São de posições diferentes, realmente. O Paulinho. Então vamos lá. O Amata ou o Hulk? Mata. Eu sou fã do Hulk. Eu também sou fã do Hulk, vou ficar com o Mata. Vamos lá. Só me interromper um pouco. Eu estive com o Jairzinho, furacão da Copa de 70, e ele deu a sua opinião sobre o Hulk. Ele falou que o forte do Hulk é o chute, mas ele não sabe chutar. Exatamente com essas palavras.
Vamos lá. É uma bela filosofia, né? Davi Villa ou Neymar? Neymar, né? Neymar. Eu até adoro o Villa, mas não tem como dar o voto pra ele agora. Então, Torres ou Fred? Eu fico com Eu Torres. também. Torres também. Mas comparando o retrospecto recente, Torres e Jô, eu acho que o Jô tem uma tá mais estrela que o Fernando Torres, né? Não, mas considerando o último jogo, o Torres fez 4 ou 5 gols e o Jô fez 2. Mas contra quem? Contra quem é outro assunto. Mas a Jô fez bola um na gol. rede, não? Tem razão, bola na rede. Bola na rede. Bota como uma Então eu acho que o time reserva da Espanha faria à frente ao time brasileiro. Eu acho que o Brasil ganharia um jogo no Maracanã contra a Espanha. Tomara que a final seja essa, estou louco para ver esse jogo. Mas eu queria lembrar que o time da Espanha é tão bom aí, que é tão bom, que até os reservas baterem e fazer frente. Se a Espanha vem com esse time aqui, que é o time reserva, com o ataque que tem, eu acho que talvez fosse também grande favorita para ganhar o título e, enfim. Mas como dificilmente seria esse o time que enfrentaria o Brasil, então Vamos deixar pra lá, né? deixando no campo das ideias. E pra fechar esse assunto, só acho que assim, o Brasil tem uma equipe de 11 jogadores, a equipe titular, uma equipe muito boa. Mas a qualidade em relação às reservas já tem uma diferença perceptível. E isso não acontece com a seleção espanhola. A seleção espanhola tem um elenco lá com os 22 jogadores, 23, que são, assim, diria que a diferença de qualidade entre eles não é tão sensível como acontece com o Brasil. Pois é. E já fechando agora uma análise da segunda rodada, vamos falar de Uruguai e Nigéria. O Uruguai venceu por 2-1, com mais uma vez destaque para o Forlan, né, que está provando que ainda tem como ser decisivo no jogo da seleção do Uruguai. Descartável, ele é titular. Vamos ter que dar um braço a torcer agora pro André, né? Só porque falou que o Forlan é da chuva, vamos ter que aceitar. 2-1, Forlan consagrando e deu no que deu, né? E você veja o vídeo anterior e veja esse também para ver se é verdade, hein? Por favor. O Uruguai entrou bem melhor com o Suárez, o Forlan e o Cavani na equipe titular. Começou ofensivo, mas aí fez o gol, a Nigéria foi pra cima, começou a gostar do jogo, aí empatou, só que aí no segundo tempo o Uruguai foi pra cima, fez o 2-1, depois conseguiu segurar. Com o Lugano, né? São Paulinos sentem falta aí. Eu queria lembrar do nome do jogo, não foi o Forlan, foi o Lugano. O Lugano fez o primeiro gol, aquela lambança, que foi a jogada do primeiro gol. Bateu de canela, entrou de canela o gol e depois falhou no segundo gol. No próximo bloco, a prévia da terceira rodada, fechando já a análise da segunda, a gente volta já com a terceira rodada da Copa das Confederações. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.